Mais que um podcast, o Sagrado Masculino é a expressão do homem que afirma sua essência, com a consciência de que o mundo precisa sim do que é masculino. Começa agora o Sagrado Masculino. Sagrado Masculino Podcast no ar, e hoje vamos falar de empreendedorismo, mas não da forma como já havíamos falado aqui. Já fizemos algo, sobre empreendedorismo dentro do Sagrado Masculino Podcast. A gente sabe, que aqui o foco está sempre voltado para a manifestação daquilo que é masculino, da energia masculina, através de qualquer atividade que a gente se proponha lá fora. E tudo aquilo que é proposição de dentro para fora faz parte da vazão do masculino de qualquer ser humano, seja esse ser humano um homem ou uma mulher. Então, tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, produzir, realizar, faz parte da energia masculina. Aquilo que me proponho a receber, seja com meus 5 sentidos, todos eles, por acaso, receptores, diz respeito ao que é feminino em mim, inclusive o cuidado que me dou, o ato de ser mãe de mim mesmo, recepção, e o ato de ser pai de mim mesmo, saber me direcionar, orientar e ter sentido lá fora, E hoje vamos falar de empreendedorismo. Para que eu possa começar aqui, eu gostaria de ler um texto aqui para vocês, que é justamente o texto, que nos inspirou a trazer esse convidado que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês aqui. Mas é um texto realmente espetacular e que tocou a gente muito, porque quando a gente teve acesso a esse texto, a gente, lógico, acabamos associando a nossa própria atividade aqui ao próprio Sagrado Masculino Podcast. A gente vivencia o sagrado todos os dias, seja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado, férias, não importa, Em tudo que a gente faz, a gente vivencia o sagrado. E esse texto, eu acho que ele traduz muito daquilo que é o Sagrado Masculino na nossa ideia, no nosso ato diário. Vejam que interessante. O paradoxo da verdadeira liberdade. Você ainda acredita que empreender é sobre ter mais tempo livre? Naval Ravikant destrói essa ilusão com uma verdade poderosa. Quando você decide trabalhar para si mesmo, a linha que separa vida e trabalho não desaparece. Ela se transforma em algo muito maior. Sim, você não desliga mais. Mas aqui está o que poucos percebem. Você não quer mais desligar, porque você não é apenas o dono do negócio. Você é o negócio, o produto, a visão e a execução. Tudo ao mesmo tempo. E isso não é uma prisão. É a mais pura forma de liberdade. A transformação que muda tudo. Quando o que você faz tem significado profundo para você, algo mágico acontece. O trabalho deixa de existir. O que está a propósito em ação. Trabalhar para si ganha um duplo sentido revolucionário. Ser seu próprio chefe e transformar cada ação em um reflexo autêntico de quem você realmente é. A porta sem volta. Naval chama isso de porta de mão única. E ele está certo. Depois que você prova o sabor da liberdade de criar algo com propósito, ao lado de pessoas que escolheu, cercado por uma missão que pulsa em suas veias, e como pulsa, viu, gente? Voltar para um emprego com chefe, horário fixo e sonhos emprestados não é apenas difícil, é impossível. Porque você descobriu algo que a maioria das pessoas jamais experimentará. A diferença entre trocar tempo por dinheiro e construir um legado que transcende qualquer salário. Então, empresário, aqui está a reflexão que pode mudar tudo. Você ainda está buscando equilíbrio ou está pronto para a integração total? Você quer ser um negócio? Você quer um negócio que funcione sem você? Ou quer ser o negócio que transforma o mundo? Eu estou querendo ir além, no texto, minha cabeça já está lá adiante, Você está disposto a trocar a segurança da mediocridade pela incerteza da grandeza?
Esta porta está adiante de você agora. Do outro lado, não há garantias, não há manual de instruções, não há chefe para culpar pelos fracassos, mas há algo infinitamente mais valioso, a oportunidade de descobrir do que você é verdadeiramente capaz. E aí, você tem coragem de atravessar essa porta? Gente, quando a gente fala de empreendedorismo, né, e acho que para mim, para o meu convidado aqui hoje, para o Paulão, que vai estar aqui, eu vou cumprimentá-lo já já, eu acho que está muito claro, gente, que empreender não diz respeito simplesmente a viver uma vida, por exemplo, somente em que você faça tudo por si mesmo sem ter um chefe. É empreender em tudo que se faz, né? É empreender também sendo o seu próprio chefe, mas é sendo o seu próprio chefe até mesmo trabalhando para um chefe, trabalhando para alguém. Quando você se dedica totalmente e aquilo que você está se dedicando, ao qual, né, você está se dedicando, faz sentido para você, te toca, isso te transforma. Você não está mais ocupado de simplesmente chegar na sexta-feira, 6 da tarde, e aí abrir tua gaveta e jogar tudo para dentro e fechar para ir embora. Né? Você está absolutamente envolvido com aquilo. Isso toca, isso traz a gente para o presente. Então, a gente falou do Japão, né? Ser machista ou não, né, Paulo? Antes de mais nada, tudo bem? Tá, Guilherme? Beleza? E quando trazemos para esse assunto aqui hoje, eu não tenho como não associar esse texto ao próprio Bushido, a vida a cada respiração. Você estará absolutamente concentrado naquilo que você faz no presente, que é justamente o que é capaz de te desconectar do passado e do futuro, da depressão e da ansiedade. Então, viver o presente e viver aquilo a que se propõe, né, intensamente, é incrível. E esse texto, João, cara, prazer te ter aqui, porque quando a gente leu esse texto, isso realmente nos tocou e, cara, a gente tem que trazer esse cara para participar do podcast. Poxa, Não tem como, cara. Assim, verdadeiramente, quando bati o olho pela primeira vez, nesse texto eu tive o prazer de ler a Laís, que hoje faz parte do Sagrado Masculino Podcast, né? Me apresentou, Gui, lê esse texto aqui. E aí, quando li, eu falei assim, caramba, cara, esse cara, ele traduziu aquilo que a gente está fazendo hoje, o que a gente está se propondo a fazer dentro do Sagrado. A gente vivencia isso, cara, no Sagrado. A gente chora, a gente ri, a gente se envolve, a gente dorme podcast, a gente acorda podcast, mas sem deixar de ser marido, sem deixar de ser pai, sem deixar de viver a vida lá fora, sem deixar de ter as coisas que a gente se propõe a fazer no dia a dia, sem deixar de malhar, sem deixar de fazer uma luta, sem deixar de cuidar da gente mesmo, né? Sem deixar de ser mãe e sem também, obviamente, deixar de ser pai, nos dá direção, orientação e sentido. João, prazer te ter aqui, cara. Eu queria que você se apresentasse. Eu tenho aqui um currículozinho teu aqui que eu poderia te apresentar, mas eu acho que depois desse texto, cara, não tem nada melhor do que você mesmo se apresentar, porque o texto realmente tocou a gente e trouxe a gente pro presente, vamos dizer assim. Fico feliz. E que presente, viu, cara? Fico feliz demais de estar aqui. Obrigado mesmo pelo convite. É um prazer participar assim, de um projeto como o de vocês. Igual eu comentei aqui quando eu estava chegando, que vim escutando vocês no carro, né? E pela amiga em comum, a Laís, eu comecei a reconhecer mais. E assim, a gente precisa de mais conteúdos como o de vocês, que são reflexivos, são profundos e faz com que a gente pare, às vezes, de julgar ali o dia a dia e comece a olhar com outros olhos, né, algumas perspectivas que a gente tem. Então, prazer, assim, é todo meu e fico aqui feliz de estar aqui, tá? Fico feliz também em questão do texto, assim, literalmente viver, parar de esperar. É isso que eu quis refletir ali, né? Essa já é uma vivência minha desde os meus 16 anos, então já me apresentando aqui desde os meus 16 anos eu empreendo na área digital, né? Vivi aquela época ali que muitos, às vezes, que estão escutando a gente hoje e vendo aqui a gente, provavelmente viveram, ICQ, MSN, Fotolog, depois vem as outras ali, Orkut, Facebook.
e sempre na área digital. Isso sempre me moveu e sempre gostei dessa área, né? Vou te falar uma coisa aqui, cara, confessando, né, que é algo que que é uma prática nossa aqui, né, e a gente faz, assim, consciente do risco que a gente corre, tá? Eu fiz questão de não buscar informação a respeito de você lá fora antes de te trazer aqui, antes de te ter aqui sentado na cadeira do Sagrado Masculino Podcast. E por quê? Porque a gente acredita demais, cara, naquilo que a gente sente quando há um impulso de conexão com uma figura. Principalmente quando a gente enxergou, quando eu vi esse texto, quando eu li esse texto, eu falei assim, não, esse cara tem que ir pro podcast. Não tem como. E assim, e hoje, tendo você aqui, eu tô começando a ter a sensação que eu acertei em cheio. O que você acha, Paulão? Com certeza. A gente tenta sempre trazer para o podcast pessoas que possam agregar aos temas que a gente trata. Legal. E o seu texto é a tradução do seu pensamento e ele traz tanta coisa que a gente já falou aqui, né, Guilherme? Total. A questão da responsabilidade, do foco, da determinação, de não terceirizar, de assumir, de viver o que você fala. E é isso que a gente quer aqui. Não adianta, eu sempre brinco isso com a minha esposa, eu falo, não adianta eu fazer um podcast, participar de um podcast que a gente bate na mesa e fala de ser homem, e nas minhas escolhas no dia a dia, eu agir contra. Então, assim, a gente tem que realmente vivenciar, e é o que o seu texto fala, aquilo que a gente vende, aquilo que a gente prega, aquilo que a gente trabalha no dia a dia. E esse é um ponto bem interessante, assim, empreendendo a gente vive algumas situações, né, onde que a gente coloca ali o nosso propósito à prova em vários momentos, vocês devem estar vivendo isso, né? Mas quando isso faz parte de você, você vive aquilo, não é mais ali um obstáculo simples de ultrapassar, é o seu principal obstáculo, porque aquilo lá é você, então você precisa ultrapassar. Então, isso também é interessante. Porque, assim, eu me recordo na minha trajetória de viajar 80 quilômetros em cima de uma bis, né, com caminhões e tudo mais, mas para fazer o meu propósito dar certo. Então, quando eu escrevo esse texto, quando eu mostro que as pessoas, depois que elas param de viver e vender horas e começam a viver o seu propósito, se identificar, e foi muito feliz a sua participação, essas palavras suas no começo, que fala dessa parte de não empreender sozinho, mas também pode se empreender dentro de um negócio, mas sim em cima daquilo que você vive, acredita, né? Que aí você sente essa conexão. Estava comentando aqui, antes de começar, que desde que eu conheço minha esposa, eu viajo com ela. Gabi, né? Gabi, exatamente. E o Arthur, seu filho, né? E o Arthur, meu filho. Sou casado, sou pai, então sou cristão, né? Então, vivo isso, né, no meu dia a dia. Então, esses pontos conectam com o que eu vivi, por exemplo, com a Gabi. Desde o começo, em todas as viagens, eu levava o computador. E ela falava assim, pô, você vai levar o computador, vai trabalhar? Na verdade, não é trabalhar, é continuar vivendo. Né? Aquilo lá faz parte do dia a dia. E aí, principalmente hoje, nos dias de hoje, eu recentemente estava lendo um texto que falava de você S.A., que é você se tornar uma empresa. E nós somos empresa, nós somos donos ali da nossa vida, e nós precisamos de gerenciar isso, né? E quando a gente sabe gerenciar isso, tudo fica melhor, né? Quando a gente tem esse prazer de gerenciar isso. Empreender é propor, não é, cara? Exato. É você tirar de dentro de você e colocar aqui fora, né? E o tirar de dentro de você, não, num primeiro momento, só virá com o conhecimento de um caminho que, no nosso entendimento, ele é assim... Quase, eu vou usar um termo aqui, tá? Eu até nem sou tão religioso para falar dessa maneira, mas eu acho que ele é religioso, né? É você justamente extrair, né, as tuas virtudes, que todo mundo nasce com virtudes, né? Sim. A gente só precisa ser, vamos dizer assim, orientado de uma forma a manifestar essas virtudes da maneira que traga benefícios e não malefícios, né? Aquele exemplo que eu sempre dou aqui, né, do cara que acabou sendo preso por um assalto a banco. O quanto de virtudes ele não teve que manifestar para conseguir assaltar um banco, né? Ter foco, dedicação, disciplina para estudar e tal, o banco, a segurança, não sei o quê. As virtudes estão lá, só que elas não foram direcionadas de uma forma, vamos dizer assim, em que ele pudesse ter os benefícios que ele busca sem criar problemas para ele mesmo e para os outros, né? Perfeito. É isso que eu acho que falta para a nossa sociedade, esse entendimento da manifestação das virtudes, daquilo que é a essência em nós. E quando manifestamos nossas virtudes de uma maneira em que somos bem orientados,
a gente acaba cuidando da mente e do corpo. Esse cuidado da mente e do corpo, ele proporciona para a gente duas coisas, o autoconhecimento e, em consequência disso, o próprio poder, porque se melhora as minhas qualidades físicas e mentais, a consequência é que o meu poder de manifestação e de construção também aumente. Isso vai me conectar com coisas mais nobres ainda, como realizar novas funções, né? Como propor atividades nesse mundo que antes eu não sabia fazer e agora aprendo a fazer, porque me autoriza a ir além de simplesmente manifestar as virtudes para gerar resultado. É manifestar as virtudes para me melhorar fisicamente e mentalmente, evoluir como ser humano, aumentar o meu poder, em consequência, me conhecer e ter autorrealização em novas funções, o que vai me conectar com o mundo, né? Me gerando mais resultados, já que entrego para muita gente e recebo de muita gente. Veja que, como aqui, já falei da psique aqui, de novo, ó, espírito, mente, corpo, alma, um conceito antiquíssimo em que a gente consegue trazer toda hora em qualquer assunto que a gente... Não é, cara? A gente toda hora consegue trazer em qualquer assunto que a gente expõe aqui. E quando li esse texto, eu não tive como não associar. Na hora eu bati o olho e falei assim, cara, esse cara tem que vir para o podcast, não tem como, porque ele está falando a mesma língua que a gente está falando aqui. Sempre de dentro para fora. Né? Sempre de dentro para fora. Trazendo esse conceito, né? Porque sempre é uma decisão sua, em primeiro lugar, né? E isso vai refletir em tudo que está em volta, né? Então é até essa parte de se autocuidar, de esportes, para depois refletir em todas as áreas, né? Da família, no seu dia a dia, em você. Tudo é uma decisão sua. Eu costumo falar isso, né? Que sempre que alguma coisa dá errado com você, antes você tem que analisar se a culpa não é sua, em primeiro lugar. Porque muitas das vezes a decisão de estar naquele lugar ou de ter gerado aquela consequência, né? Foi sua. Né? Então, assim, é entender isso. Né? E isso sempre é uma autoanálise, né? De que você precisa fazer, daquilo que você precisa entregar, daquilo que você precisa aprender para empreender, né? Então, primeiro sobre si mesmo, né, João? Sim, aprender sobre si mesmo primeiro, sempre. Né? E o empreendedor, acho que é nato nisso, e as pessoas hoje estão ficando cada vez mais nesse ponto, que é de aprender coisas novas constantemente para que você consiga evoluir em todas as áreas. Engraçado que quando você está falando de aprender coisas novas, né, a gente acaba tendo a possibilidade de realizar mais funções e, em consequência, encontrar autorrealização. Quando você realiza mais funções, a tendência é você conversar com mais pessoas. Conversando com mais pessoas, a gente acessa um todo. Seria como se, você que é religioso, né, você tivesse o contato com o todo à sua volta, ou que seria aquilo que a gente chamaria nas religiões de onipresença, o próprio Deus, vamos dizer assim, né? Porque você entrega para todos e recebe de todos, e para quantos mais você entregar, mais deles também você vai receber, ou seja, quanto mais você se entrega, se doa, mais recebe. É quase como uma fala ou uma frase, né, bíblica, se eu não me engano, você vai me corrigir se eu estiver errado, porque você é cristão, parece que, eu não sei se é essa a frase, você vai me corrigir. Deus não se supera em benevolência, seria isso? Não, agora eu não vou conseguir te corrigir sobre isso. Você entrega para muita gente e acaba recebendo de tudo que existe à sua volta. A tua relação passa a ser com o todo à sua volta e não somente com um ou com o outro. Deus, por aí, né? Exatamente. Então, assim, em todos os lugares onde me chamar, eu estarei, né? E seja onde for. Então, assim, quando você se identifica com pessoa, e principalmente nesse ponto que você fala de conectar com pessoas diferentes, isso é usado em todas as áreas hoje da vida. Né? Então, assim, a partir do momento que eu tô aqui, eu tenho certeza que eu vou sair com ensinamento daqui, né? Vou sair com algo mais. Quando eu me coloco em lugares, treinamentos, em lugares que eu não sei totalmente sobre aquilo, eu vou sair de lá com algo novo. Quando eu falo com pessoas diferentes, como eu vejo aqui que vocês estão trazendo aqui assuntos diferentes, pessoas diferentes ligados,
Então você está fazendo aquilo que eu chamo de furar bolhas, né? É quase como um sincretismo, só que não na religião, né? Tipo assim, mas isso tudo vai se conectando depois, né? E aquilo lá vai virando um grande todo, né? Que é o seu todo, nesse caso, né? Então vai conectando com várias outras peças que vai montando o seu quebra-cabeça. Né? Eu falo que hoje o grande diferencial, por exemplo, da inteligência artificial não é propriamente a ferramenta, mas sim o repertório de quem o usa, né? Então, o ser humano que entender isso, né, que antes de utilizar ferramentas ou tecnologia, ele criar o seu próprio contexto e criar o seu próprio repertório, é o que vai fazer ele crescer e vai fazer com que ele evolua cada vez mais. Né? Então, tudo se baseia nisso, conectar com pessoas diferentes, aumentar o seu repertório, aumentar o seu nível de consciência para formar o seu todo, né? E conseguir ali ser melhor a cada dia, né? Seja no esporte, seja na sua vida ali como casal, seja na sua vida com a comunidade, enfim, no trabalho. Então isso tudo se reflete, né? E volta à questão do texto, né? Isso é uma questão de viver a sua empresa, viver o empreendedorismo, é a sua vida. Né? E você tem que aprender a executar isso no seu dia a dia. Perfeito, cara. Eu entendo que um dos maiores inimigos hoje que todo mundo tem é a interpretação apressada. Numa interpretação apressada do seu texto, das suas falas, alguém pode chegar e falar, mas eles estão pregando aí que tem que ser escravo do trabalho, né? Que tem que viver para isso. Mas quando a gente começa a pegar o que a gente já falou, do conhece-te a ti mesmo, do torna-te quem tu és, a gente vê que quem trilhou, quem passou por essa porta é porque aquilo de fato faz sentido. Se aquilo não faz sentido para você, se aquilo não é algo que você de fato almeja, que você de fato acredita e faz sentido na sua vida, vai ser uma escravidão, sim. Você vai ficar vivendo o dia inteiro esperando 6 horas, vai ficar vivendo a semana inteira esperando o final de semana e vai viver o ano inteiro esperando as férias. Quando o Guilherme fala que a gente vive o podcast, não é que a gente deixa de viver ou que você deixa de viver seus outros momentos, mas que às vezes no momento de lazer vem uma ideia, às vezes no momento que você está com a sua família, você está discutindo sobre, então aquilo fica difícil de separar. A gente é tanta coisa em um só, né? Eu nem diria difícil de separar, eu diria fácil de unificar. Sim. Sabe? Perfeito. Que para mim é justamente o que vem, o Maslow não fala disso, né? Mas para mim é justamente o que vem depois da autorrealização, a tal da unificação, né? Ou seja, a gente se torna com tudo aquilo que nos propomos a fazer. Então, eu digo que eu não trabalho, cara, eu me divirto. É isso. Eu faço aquilo que está na minha essência, sabe? Que mexe com o meu coração. Quando eu estou dentro do consultório, por exemplo, com o meu paciente é assim. Quando eu estou aqui no podcast é assim, né? Quando eu estou agora, né? Estou me propondo a fazer outras coisas, né? E todas essas coisas, não vou contar agora, né? Mas todos esses projetos, eles têm a ver com algo que pulsa de dentro para fora. E eu deixo sair. E isso só é possível na medida que a gente se propõe a se conhecer. Então, como eu falei, se você trabalha, né? Na melhoria do seu corpo, da sua mente, você trabalha em consequência no seu poder. Seu poder aumenta. E quando o seu poder aumenta nesse sentido, né, você melhora mentalmente, fisicamente, você só pode melhorar mentalmente se você se conhece minimamente. Ou seja, você começa a entender como você funciona perante a vida, como você tem a tendência a reagir diante das emoções que você sente nas suas experiências, né? E isso faz com que a tua capacidade também aumente. Ou seja, o autoconhecimento, ele gera poder para você. E quando você tem poder e se conhece, você se autoriza e atua no mundo como alguém adulto. E se atua como adulto, se autoriza a olhar para aquilo que mais profundamente você almeja, ou seja, o seu desejo de alma. Eu até lembro aqui do podcast que eu escutei, do professor de constelação, se não me engano, que veio, que é uma frase que eu sempre uso também, depois que você vê, não tem como desver mais, né? Mas você só faz isso se propondo a fazer, se propondo a estar lá para ver, né? Então essa é uma questão que aumenta o seu poder. Tem alguns conceitos que são interessantes que eles se aplicam em todas as áreas, né? Você só cresce uma empresa gerando caos para ela, nem nada cresce organizado. Você gera o caos e depois organiza. Quando você vai para o esporte, você gera o estresse muscular e depois você cresce, aumenta o seu poder. Perfeito. Né? A mesma coisa com estudo, a mesma coisa com tudo na sua vida.
né? Então, mas para que isso tudo aconteça, você precisa se apresentar, né? Para isso, você precisa se colocar à prova, né? No digital, a gente fala muito sobre testes. O teste é literalmente isso. Não é pré-julgar, é testar. Vai que funciona. E ali você aumenta a sua capacidade de entendimento, o seu poder e, consequentemente, o seu poder de resultado. Né? Me conta um pouquinho um pouco mais sobre a sua história, João, e me fala assim, porque não tem como ignorar isso, né? O que mais te inspirou a escrever esse texto? Porque ele é extremamente tocante, né? Quando a gente se lê, aquilo te impacta e não tem como você ficar, tipo, inerte diante daquilo que você lê. Alguma coisa vai gerar, nem que seja resistência na pessoa que lê, né, cara? Então, me conta um pouquinho da sua história e o que fez com que você chegasse até o ponto em que você teve essa inspiração para escrever isso do modo como você escreveu. Então, assim, meu ponto de inspiração sempre foi olhar a minha volta, olhar as coisas que acontecem, né, e ter um olhar ali crítico das coisas, mas não no sentido ruim, mas crítico de tentar entender, sabe? Então hoje, depois principalmente da pejotização que aconteceu, eu sinto que às vezes as pessoas, elas se sentem um pouco retraídas, encapsuladas no trabalho. Elas não entenderam ainda que o trabalho são elas, né, e elas são o trabalho. Né? Então, observando isso no dia a dia e vendo isso acontecer há muito tempo, igual eu falei, eu estou no mercado digital desde os meus 16 anos, vivi uma bolha de 2015, 2016, 2017, antes da pandemia, onde a gente viu grandes infoprodutores surgirem, né? Faturamentos altíssimos, e cheguei ao ponto de escutar que 30%, 40% de margem de retorno era ruim. Então, qual é o entendimento da pessoa sobre aquilo? Sabe? Então, observando isso, observando as pessoas não querendo viver o trabalho, ou o trabalho não serem parte delas, que me motivou a escrever esse texto para mostrar o meu lado, aquilo que eu sinto, né? Desde os 16 anos, criando negócios, empreendendo, tentando sempre encontrar algo que vocês estão vivendo agora, né? Que faz ali aquele frio na barriga, se colocar à prova, tentar entender coisas novas, para crescer e crescer o seu poder, né? Que é o que vocês falam muito aqui também. Então, assim, isso que me inspirou, para que mais pessoas leiam isso, né? Esse texto, se identifiquem como vocês se identificaram, e meio que assim, olha, eu vivo isso e você também consegue viver, você precisa entender. E com as pessoas que já vivem isso, é falar, eu não sou o único. Né? Então, eu também me reconheço nisso e estou em busca disso, né? Então, isso me motivou. Então, já empreendo há muito tempo, já vivo o meu negócio há muito tempo, o meu negócio vive em mim há muito tempo, e eu quis refletir isso no texto, colocar isso para mais pessoas. Enfim, você teve que se autorizar perante o mundo a fazer isso, né? E para se autorizar, tem que ter mãe e pai dentro de si, né? Tem que saber cuidar de si mesmo e ao mesmo tempo se orientar na vida. Se ficar esperando que alguém faça isso por você, vai ser difícil que você consiga ser essa pessoa e propor essas ideias dessa forma, né? Empreender é isso, né, Paulão? É você se colocar à prova, né? Se colocar na frente quando todo mundo fala às vezes, eu tenho vergonha, eu não sei se vai ser legal. Eu falo, cara, que seja ruim o primeiro, mas vai ser o primeiro. Né? E aí a gente vai aprender com isso e a gente vai aumentar a percepção. Numa das empresas que eu trabalhei, uma das pessoas lá começou a gravar vídeo. Eu nunca tive dificuldade de gravar vídeo, de falar, né? E ela falou assim, nossa, vai ficar muito ruim. Eu falei, é o esperado. O importante é que daqui a 6 meses você volte nesse primeiro e fala, cara, ficou muito ruim. Justo, porque você evoluiu em 6 meses, né? Então é muito isso, se colocar à prova para que você melhore também, aumente seu poder, aumente seu conhecimento. A gente vive isso direto aqui no podcast. Cada vez que a gente vem gravar, parece que a anterior não ficou tão boa. Podia ter ido melhor, mas a gente vai evoluindo, né? Vai ficando mais solto. Quando a gente começou, que o Guilherme falou hoje, que empreender não é só ser o seu próprio chefe. É o que você se propôs, que fala, eu quero fazer isso. Então eu tenho que ter ali um propósito, eu tenho que ter uma razão por que eu estou fazendo aquilo. Todo mundo tem que pagar a conta. Mas se você tem que pagar a conta, por que não encontrar algo que faça sentido para você? Exato, e esse propósito, né, ele não necessariamente é algo que a gente identifica milagrosamente.
A gente encontra na medida que a gente vai vivenciando as experiências e se permite vivenciar as experiências. É o meu modo de entender. Então, aquilo que a gente está o tempo todo falando aqui, né, Paulão, é extremamente importante para encontrar esse propósito. Trabalhe na sua mente, trabalhe no seu corpo, melhore a tua qualidade física, melhore a tua qualidade mental. Se você aprende as coisas aqui fora e aprende sobre as coisas daqui de dentro, teu poder mental aumenta. Teu poder físico já aumentou, isso se casa, isso se torna uma espécie de permissão diante do mundo. Essa permissão diante do mundo, né, livre de amarras do passado em que você tenha fidelidades ocultas dentro de si que te impedem de seguir o seu próximo passo, inclusive com relação à família de origem, por exemplo, né? Isso faz com que você se liberte de tal forma a ponto de enxergar profundamente, como a gente falou aqui hoje, né? O que você almeja. E autorizado a enxergar o que você almeja, você vai naturalmente encontrar o seu propósito em si mesmo. Então ele brota em você no momento que você está pronto. Só que para brotar você tem que estar disposto a passar pelo processo. E qual é esse processo? Esse processo é justamente a escalada da pirâmide de Maslow lá, né, cara? Se você ficar lá só na sobrevivência e prazer, né, não vai chegar a lugar algum. É preciso trabalhar na tua capacidade física e mental, aumentar o seu poder. Portanto, fazendo isso, você acaba se conhecendo e, portanto, também realizando funções em si mesmo, a autorrealização, o que vai te proporcionar aquilo que a gente falou agora há pouco, a unificação com o mundo. E aí a viagem acaba de ficar completa, né? Buscai o reino dos céus e tudo mais lhe será dado por acréscimo. Entende? Como eu falei, cara, nem sou um religioso, mas eu acho que essa analogia ela é perfeita quando se trata de uma trajetória, uma caminhada a ponto de a gente chegar onde a gente quer chegar, inconscientemente ou conscientemente, conhecendo ou não seu propósito, sabe, Paulo? Perfeito. O João colocou uma coisa muito interessante, que ele falou que não existe crescimento sem o caos. Muitas vezes a nossa zona de conforto ela é extremamente desconfortável. E nisso a maioria das pessoas, e eu me coloco isso lá atrás, hoje em dia não, mas meu pai, eu ainda morava com ele brincava que em um dos escritórios que eu trabalhei, ele falava que eu parecia um boi indo pro abatedouro, que eu saía de casa triste, como se eu já tivesse meio que largado o dia. Porque não fazia sentido pra mim. A função que eu desempenhava, o que eu fazia ali, pra mim, era só uma forma realmente de ganhar dinheiro pra sobreviver. E eu acho que a maioria das pessoas, elas ficam tão presas a esse pensamento. Eu não tô falando que todo mundo tem que empreender, não. Mas eu tô falando que você pode, dentro da sua vida, do seu trabalho, encontrar algo que realmente faça o seu olho brilhar, que faça sentido, que você sinta que você está transformando a vida de alguém ou alguma coisa, que algo relevante, algo importante. Que a sua vida pode ser mais leve e mais interessante. Então você não está indo ali para um sofrimento. Você não está vivendo ali a sua versão profissional louco para acabar e largar totalmente. Né? Não, sem sombra de dúvida. E até a questão, né, Paulão, da porta. Você passar nessa porta é você entender que dentro da sua profissão, se você trabalha para uma empresa ou se você empreende, é ultrapassar essa porta do sentimento, né? Que agora você citou. É você sair ali 8 horas de casa, mas com sentimento, né? Que você já não deixa mais de sentir que você está fazendo o seu melhor, que você está em busca, que você vive aquilo literalmente, que não você tá à espera das 6 horas ou algo assim para aí sim começar a viver. Né? Então, depois que você ultrapassa essa porta, você não tem como mais desver, igual a gente falou aqui, né? E parar de sentir, né? E aquilo de fato faz parte, né, da unificação. Aquilo é uma parte sua, não é algo que você faz obrigado ou que você sofre para fazer, mas é uma versão sua, uma parte que tá ali dentro e que em qualquer momento ela vai te acompanhar. Então você é ao mesmo tempo profissional, pai, marido, e você tem que estar em paz com todas essas facetas, né? Essa briga com uma delas é muito prejudicial. Sem sombra de dúvidas. Na empresa lá eu costumo falar assim que eu ainda não errei em contratação de pessoas, né? Mas uma das coisas que eu sempre faço na hora da entrevista é perguntar como é que a pessoa se vê daqui a um tempo. É super clichê isso, né? Mas diante disso, você vê o que a pessoa está fazendo hoje para chegar naquilo. E ver se ela realmente está vivendo para aquilo.
né? Se ela consegue entender a diferença de ambição e ganância, Exato. Né? Se ela consegue entender se ela tá no caminho certo dela, né? Então, assim, às vezes é um pré-julgamento que você faz da pessoa, né? Mas ali ela reflete exatamente se ela está fazendo hoje aquilo que ela quer para daqui a 5, 10 anos para ela, né? E em alguns casos a pessoa chegou e falou assim, olha, agora eu não estou fazendo, mas eu gostaria de entrar para começar a fazer. Para daqui a 5, 10 anos estar fazendo mais do que eu vou fazer na sua empresa. Então, se você entende que ela está em busca, né, daquilo, né, daquele sentimento. E eu acho que todas as pessoas deveriam viver isso. Né? Pô, muito legal. Muita gente reduz o sucesso ou a felicidade no trabalho a dinheiro. Só que a gente vê diariamente pessoas bem-sucedidas, com salários bons e extremamente infelizes. O Guilherme no consultório vai saber falar isso muito melhor do que eu. Pessoas que estão ali no ideal de muita gente, mas estão infelizes. Engraçado você falar isso aí. Isso é um conceito de psicanálise, que você falou. E o tal do ideal de ego, né? O ideal de eu, né? É viver não por aquilo que eu desejo ser, ter ou fazer, né? E sim por aquilo que eu acho que o outro acha que eu tenho que ser, ter ou fazer para ser aceito, aprovado, reconhecido. É uma total desconexão de si mesmo. Por quê? Justamente porque provavelmente nesse inconsciente tem aquela fidelidade oculta no passado, né? Por aquilo que em algum momento ouvi que tenho que ser, porque se não for aquilo não vou me realizar e coisa e tal. Tem tantos exemplos assim, né, gente? E nos conteúdos, então, são incríveis, né, os exemplos, né? Filmes, vídeos, livros, séries, né, que contam histórias que são exatamente isso, né? Uma conexão muito forte com o ideal de eu, né? E o que para muita gente seria um passo atrás, às vezes é o passo para a felicidade, né? Então, às vezes a pessoa larga várias histórias, a pessoa larga um emprego grande, reconhecido, com alto salário, para regredir um pouco no financeiro, mas encontra ali outras funções, outras alegrias, consegue ser muito melhor para a família. Então, mais uma vez, né, não é dinheiro, é propósito. Sim, sem sombra de dúvidas. E até pegando aquela questão que a gente estava conversando aqui antes das fórmulas prontas, né, que foi até falado anteriormente. Então, igual a questão do conteúdo, filmes que a gente vê hoje, são tudo fórmulas prontas de vida, de como é que é a vida perfeita, né? E cada um precisa encontrar a sua vida perfeita, né? O seu ponto ali de virada. Então, do jeito que você vive bem, isso se encontra muito com a questão da empresa, do seu trabalho, daquilo que você vive, né? Então, a sua história perfeita, como é que ela tem que ser construída? Né? Eu quis refletir isso no texto e é o que eu faço todos os dias com todo mundo que eu encontro, que eu mentoro, que eu converso sobre isso, né? Então, o que faz com que você seja melhor o que você gosta de fazer? Às vezes eu vou fazer mentoria com empresários de grandes negócios e a gente fala sobre criação de conteúdo. Hoje em dia, todo mundo fala sobre isso. E aí você chega numa reunião e o cara fala, olha, eu não gosto de gravar vídeo, mas quem disse que precisa ser vídeo? Você gosta de escrever? Você gosta de mandar áudio? O que você gosta? Né? Então, isso serve para qualquer profissão. Né? Então, o que você gosta de fazer durante o dia e como é que você pode chegar lá no processo de transição também, aqui não é falando para a pessoa largar tudo e... Claro. Mas sim criar ali a sua rota, né, para sentir isso e você continuar vivendo isso. Né? No nosso um dos últimos episódios que a gente gravou, a gente fala que quando você segue a fórmula do sucesso do outro, você nunca vai ser feliz. Você vai ser, no máximo, uma cópia mal feita de alguém. Exato. E na sua área, né, do conteúdo, muita gente fala, por que o fulano gravou e eu gravei exatamente a mesma coisa e não viralizou? Porque você não acredita de fato naquilo, você não olhou para as suas características, né? Não então, é seu aquele conteúdo, né? E é exatamente por isso que aqui no Sagrado... A gente faz algo que tem gente que chega aqui assim, e acha bizarro, né? Como é que pode e tal? Vocês não têm um roteiro, nada. Não temos absolutamente nada nas mãos para conduzir o programa. E fazemos questão de fazer dessa maneira, porque é um podcast, é um programa que é conduzido todo ele de dentro para fora.
Legal. Ele é totalmente mente e coração mesmo, né? O que a gente sente e associa nos pensamentos. Então, ele se torna muito autêntico, muito verdadeiro, muito real, justamente por isso, e as pessoas elas acabam se identificando, porque esse papo é um papo que poderia acontecer em qualquer lugar, numa mesa de clube, numa, sei lá, dentro de uma igreja, numa mesa de boteco, seja lá o que for o lugar onde for, onde as pessoas se sentirem à vontade para serem verdadeiras, né, cara? E deixar com que as ideias fluam de dentro para fora. Quase que como se fosse uma espécie de canalização mesmo, trazendo uma mensagem de algum lugar que, sei lá, que talvez possa ser algo realmente incrível, né? Como as próprias religiões trazem, né? Deus, sei lá, algo assim, né? Então, é se colocar, né? À disposição sempre, isso, né? Então, assim, quando eu recebi o convite de vocês, eu, assim, nem pesquisei, nem fiz nada, assim, e falei assim, vou, e eu faço isso constantemente. Né? Eu estava recentemente em São Paulo lá, e com um grande empresário hoje, por exemplo, da XP, né? E ele tem casos e casos de pessoas que mandam inbox para ele, mandam e-mail, e convidam ele para tomar um café, e que ele nem conhece e que se coloca ali à prova para conversar, para conhecer. Isso sem roteiro, sem nada. E toda vez que você faz isso, eu acho que essa é uma grande dica para quem está assistindo a gente e que pode tirar, é se colocar à prova sem roteiro, sem se preparar. Porque depois que você sai da... É autêntico isso, né? Exato, exatamente. Porque nesse momento você se coloca como uma prova para você, para ver o seu repertório, ver a sua capacidade de lidar com determinadas situações que você está despreparado, de repente, mas também mostra que você está pronto ali também para evolução, para se autoconhecer. Tem uma coisa que a IA não consegue fazer, essa aqui errar. Então, a autenticidade, humana, ela é algo que conecta, né? Quando a gente se permite errar, quando a gente se permite falar da forma como a gente acha que as coisas devem ser, ou como elas fluem de dentro da mente para fora, sem julgar a si mesmo e sem julgar o outro, as coisas tendem a acontecer. Eu costumo falar uma coisa para mim que é quase como se fosse uma espécie de prece. Você citou o cristianismo hoje, eu achei importante falar isso aqui agora. Todas as vezes que eu vou me propor fazer uma atividade, eu costumo dizer para mim mesmo assim, meu querido inconsciente, permita que eu seja somente o canal da informação que tem que sair de dentro e chegar nas pessoas, sabe? Isso me torna um sujeito autêntico, me torna às vezes um sujeito que não é tão amado, né, por falar coisas às vezes que brotam de dentro para fora, né, e às vezes não é tudo que você vai agradar e tá tudo certo, né, nem Jesus agradou todo mundo, né? Infelizmente. Mas é isso, cara. Eu acho que é por aí. Acho que a gente está falando a mesma língua de maneiras diferentes. A gente está literalmente usando lá do sincretismo do budismo, vamos dizer assim, para poder falar a mesma língua, né? O namastê, né? O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em ti, né? A gente faz até uma brincadeira aqui, você sabe, não? Não. A gente tem um cumprimento final aqui, né? A gente está chegando agora no final do programa. A gente fala brutastê, sabe o que significa? É o namastê bruto. Sabe? O javali que habita em mim, saúde o javali que habita em ti. Legal. Beleza, cara? Obrigado demais, João, viu? Valeu muito demais. obrigado pela presença, cara. Parabéns pelo trabalho. Foi muito legal. Foi muito bom, cara. Foi muito bom. Eu tenho certeza, eu tô muito satisfeito, o Paulão também tá muito satisfeito, tenho certeza disso. Fico feliz, agradeço demais a oportunidade de estar aqui. Sempre que vocês quiserem conversar mais, é isso que você falou. Eu acho que essa conversa poderia acontecer em qualquer lugar mesmo, sem microfone, que seria boa. E sempre que precisarem, só chamar que eu vou ter o maior prazer em estar aqui. Como é que as pessoas conseguem ter acesso ao seu trabalho e, de repente, enfim, fazer os contatos e tal? Como é que faz? Vou passar meu Instagram, joaopaulo.pereira oficial e joaopaulopereira.com.br. Lá as pessoas me acham lá, e no Instagram e no site também. Beleza. Espetáculo. Isso aí, show de bola, João. Valeu. Brutastê, galera. Valeu. Até mais, gente.